O clima antes ameno e agradável que se encontrava no PSG parece ter sumido. A torcida que até tempo atrás irradiava confiança e gritava o nome de Lionel Andrés Messi parece ter sumido do mapa. A torcida que antes credibilizava, enaltecia o GOAT e falava como ele era importante para o desenvolvimento da equipe parisiense parece realmente ter sumido. E voltado atrás na decisão de apoiar o Messi, sendo muito mais enfática do que daquela vez, na temporada passada em que o Messi foi vaiado como foi. Os torcedores mais radicais do Paris Saint-Germain irão vaiar Lionel Messi durante o duelo contra o Rennes neste domingo pelo campeonato francês, segundo fontes do mundo deportivo. Após a eliminação nas oitavas de final da Champions League diante do Bayern, os fãs buscam encontrar responsáveis pelo fraco desempenho da equipe. De acordo com membros do Collectif Ultras Paris, o argentino recebe um salário muito alto para o que entrega dentro de campo. Na ausência do Neymar, que está fora da temporada por conta de uma lesão no tornozelo direito, Messi vira o alvo principal dos fãs do PSG e possui uma preferência notável por Kylian Mbappé. Os torcedores não deram muitos detalhes do que irão preparar como forma de protestos e ainda não se sabe se as vaias direcionadas ao campeão do mundo acontecerão durante a divulgação da escalação da equipe ao longo da partida ou apenas no encerramento do jogo. Não se sabe até mesmo se mais coisas ocorrerão perante perseguições. A atitude dos radicais pode dinamitar a relação com o jogador. Com o contrato até o fim da temporada, Lionel Messi não tem sua permanência garantida na França para 2023-24. O Paris Saint-Germain gostaria de estender o acordo com o argentino por mais um ano, mas o atleta deve receber propostas do mundo árabe, além de ser pretendido pelo Inter Miami, os Estados Unidos, o Barcelona e outras equipes. A torcida acredita que Messi é o principal culpado do PSG não ter criatividade no meio campo, não conseguir ter preenchido as linhas corretas, não ter passado adiante contra o Bayern e ter um declínio tal qual acontece. Mas é no mínimo curioso você ver isso, já que muitas vezes o PSG nem mesmo tem aparato lá atrás para segurar. Com uma zaga muito frágil e um meio campo inexistente praticamente, o PSG acaba não oferecendo riscos, justamente por ser uma equipe muito mal montada. O mau planejamento do PSG já vem sendo escancarado há muito tempo. É uma equipe que até tenta ter suas ambições, mas que no fim das contas todas elas são engolidas pela falta de profissionalismo. A forma como as coisas não são obedecidas hierarquicamente pelo PSG, a maneira pela qual muitas das coisas são encobertas debaixo dos panos, a maneira desorganizada pela qual os sheiks organizam o clube e muito mais que isso com o diretor de futebol atabalhoado tal qual vem acontecendo, as brigas, problemas e conflitos tornam o clima muito pesado. E ninguém imaginaria que Lionel Messi seria o principal protagonista de uma revolta dos ultras. Os rumores indicam que o clima do PSG fica ainda mais complicado, justamente por conta desse problema. Messi não é a principal liderança do clube, uma vez que chegou há pouco tempo atrás e muita gente não o reconhece como um grande líder em relação à tomada de decisões do elenco. Um jogador muito mais na dele, Messi mesmo com seus 35 anos, não se sente à vontade de dar opiniões mais fortes sobre o PSG, exceto no caso, claro, quando o Neymar teve seu contrato em apuros e ele pensou em sair junto com o jogador. Mas agora, com essa permanência do Neymar, pelo menos aparentemente apontada, ele ficou mais na sua fazendo seu trabalho e jogando como sabe. Ainda assim as coisas não estão tranquilas para ele, nem mesmo no PSG, nem mesmo na Argentina. Afinal de contas você deve nem ter ouvido falar, ou pelo menos viu por cima em alguma página na rede social. Mas a verdade é que Messi vem sendo ameaçado até mesmo na própria Argentina. Pois é, até bizarro, de que maneira os argentinos ameaçariam? Bom, não é o povo argentino que tá muito contente com a conquista obviamente da Copa do Mundo, muito por conta das atitudes e jogadas fantásticas, além de momentos decisivos do Messi. A questão é que o melhor jogador do mundo eleito pela FIFA foi alvo de uma mensagem ameaçadora em Rosário, sua cidade natal, na madrugada da quinta-feira do dia 2 de março de 2023. Um cartaz direcionado ao astro argentino foi colocado à porta de um supermercado pertencente à família de Antonella Roccuzzo, sua mulher, após uma série de tiros disparados contra o estabelecimento por dois homens em uma moto, conforme informado pela polícia local. Messi, nós estamos te esperando. Jacquevin também é do tráfico, ele não vai te proteger, diz a mensagem. Citado no cartaz, Pablo Jacquevin é o prefeito de Rosário, considerada a cidade mais violenta da Argentina e onde há forte atuação do narcotráfico. O político esteve no local após o ataque, conversou com a imprensa argentina e levantou suspeitas a respeito das forças de segurança da província de Santa Fé, da qual Rosário faz parte. Após várias reuniões, não se sabe o motivo aparente da invasão, e muito menos das ameaças. A grande questão é que isso ameaçou a integridade do Messi. Muito confuso em relação a tal ameaça e ainda assim maus bocados na França. Os ultras também violentos como são, ameaçam também a integridade física do Messi. Imagina você ser o GOAT esportivo e ainda assim passar por tanta coisa assim.
por injustiças e muito mais que isso por cobranças. Mas parece ao mesmo tempo que Messi não vai ter muito tempo assim na França, e logo mais vai ter que sair em imagem a Catalunha. Messi saiu do Barcelona para jogar no PSG em agosto de 2021 e sua passagem pelo clube francês pode estar próxima do fim. O contrato do argentino acaba em junho e as negociações não têm rumo definido. O rumor do retorno do Messi para o Barcelona reacendeu há 2 semanas. A Catalunya Radio informou que o presidente Joan Laporta se reuniu com Jorge Messi, pai do craque. O Cartola se pronunciou hoje sobre o caso. Laporta confirmou o encontro. O presidente do Barça deu sua versão sobre o que aconteceu na conversa. A gente se viu, eu dei-lhe felicitações pela Argentina. Falamos de uma homenagem a Léo, que tem um carinho extraordinário pelo Barça. Laporta foi questionado sobre como seria essa homenagem e se ela poderia servir para financiar um retorno de Messi ao Barcelona. O presidente se esquivou mais uma vez, dizendo que não estamos falando de dinheiro, estamos falando de uma homenagem. Não quero falar de um possível retorno por respeito ao Messi, que é jogador do PSG, disse Joan Laporta. O discurso de Laporta nesta terça-feira é similar ao adotado em outras ocasiões. Em entrevistas ao ano passado, o presidente do Barcelona não quis alimentar as esperanças em sua torcida. Mas a gente sabe que não de hoje, os rumores são muito fortes nesse retorno. E sabemos muito bem que Messi está muito interessado em voltar. Ainda mais porque vem sendo detonado na França, criticado por muitos líderes do PSG e vem mostrado que essa situação está insustentável. Inclusive, Xavi aprova o retorno. Xavi Hernández é favorável à volta do argentino. O técnico do Barça foi companheiro de Messi por mais de 10 anos, na época em que ele era jogador. O comandante do Barcelona comentou mais recentemente sobre o assunto há 2 semanas. Xavi rasgou elogios ao 7 vezes eleito melhor do mundo pela FIFA. Essa é a casa de Lionel Messi e ele sabe que está de portas abertas. Ele é meu amigo e estamos sempre em contato. Um possível retorno depende apenas dele. Xavi é um pilar do projeto do Barcelona. Na mesma coletiva em que falou sobre Jorge Messi, Laporta declarou a intenção de renovar contrato com o treinador que tem vínculo até o meio de 2024. Mas o que a família do Messi já disse? Lionel Messi deixou o Barça no meio de 2021 contra sua própria vontade. O clube não tinha condições de incluir o seu salário de jogador dentro das regulamentações financeiras de La Liga e UEFA. A maneira como o craque saiu do Barcelona deixou mágoas em membros da família. Matias Messi, irmão do jogador, declarou em live no mês passado que eles não voltarão à Espanha e que se a reconciliação acontecer, será sob algumas condições. Vamos fazer uma boa limpeza no clube. Entre eles tirar Joan Laporta, ingrato com tudo que o Messi deu pro Barcelona. Dias depois, Matias pediu desculpas pelas falas. Xavi minimizou o caso e disse que todos podem errar. Em tom mais calmo, o pai do craque também afastou rumores no mês passado. Jorge Messi, representante do jogador, entende que o retorno é difícil. Não acho que ele vai voltar ao Barcelona. As condições não foram cumpridas. Não falamos com Laporta e não há oferta. Porém, esse encontro do pai da T com o próprio presidente do Barça reacendeu as chamas. Messi não somente sente saudade de jogar no Barça, como também tem uma vontade enorme de retornar à Catalunha. Ele se sente deslocado nas mordomias luxuosas de Paris. Se mostra muito deslocado em relação à área e nem mesmo está se sentindo muito incluso nas parcerias de amizade do PSG. Nos grandes encontros, inclusive, Messi, por ser um cara mais reservado de família, fica de fora das grandes reuniões e noitadas. Até mesmo pelo tempo que ficou na Catalunha, Messi era muito mais entrosado com a situação catalã. E é óbvio que o mundo do futebol, como um todo, reagiu de forma positiva a essa possível volta do ET para o clube que nunca deveria ter saído. A gente sabe muito bem que o Messi saiu contra sua vontade e que no coração dele o retorno é mais que viável. Em última partida da Ligue 1, o PSG enfrentou o Stade Brestois e o Messi se mostrou muito mais apático do que nos últimos jogos. Assim como todo o elenco do PSG, ele sentiu bastante eliminação nas oitavas de final para o Bayern. A conta toda foi para cima dele e muitos jogadores e ídolos do PSG foram com toda a força detonar o craque. Não queremos o Messi, ele tem que sair do PSG, ele não quer investir no clube. Li declarações dele dizendo que está ambientado. Ambientado a quê, meu querido? Nos jogos importantes ele desaparece por completo. Essa foi uma frase do ex-jogador do PSG, Jeremy Rotan, que detonou o craque argentino após a eliminação pro Bayern. Afinal de contas, o Jeremy é o famoso quem? Messi é muito maior que o PSG, independentemente disso, obviamente. Foi uma eliminação frustrante, mas mesmo assim, o cara foi enfático nas palavras. Tá muito mais que na cara do que Messi não tem mais clima para ficar no PSG e sua saída para o Barcelona é muito próxima de ocorrer. O jogador argentino quer voltar ao clube que possui a maior idolatria do mundo. Afinal de contas, você pode ver qualquer torcedor culé. Pergunta para ele qual é o maior e ele vai dizer certamente que é Lionel Messi, pois a história construída por Messi realmente foi diferente. Rapide pro Messi, chegou de novo, deixou o Boateng no chão, cobertura, que golaço!